Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um diário de bordo, com o tema Vencendo a Depressão e a Ansiedade. E nós estamos numa série de mensagens falando sobre as bases fundamentais para que a gente possa erguer uma vida sólida. E eu falei sobre as 4 bases: identidade, a questão do amor fundamental, segurança e a base da disciplina. E começando hoje sobre a base da identidade, nós temos que definir algumas coisas bastante interessantes. Identidade não é aquilo que fazemos para as pessoas. Identidade não é o resultado do que nós produzimos, é quem somos. Um exemplo, eu sou pastor para a igreja. Eu sou filho para um pai e uma mãe. Mas quem eu sou de fato? Então, essa identidade, ela, quando não foi bem trabalhado, principalmente na infância, gera traumas, gera conflitos internos que podem sim te levar a uma depressão, a um momento de tristeza profunda, a um momento de angústia, e você não vai saber como lidar com isso, porque você, na realidade, está querendo mostrar para as outras pessoas quem você não é. Você quer ser aquilo que as pessoas querem que você seja, dentro de um padrão, de um molde. Eu vi um filósofo falando uma coisa interessante, que as pessoas normais, elas são loucas. Porque aqueles que não são normais são aqueles que se encaixam, aqueles que respondem ao apelo da sociedade, ao que as pessoas querem, ao que as pessoas desejam, sobre o jeito de andar, de vestir, de falar. Então, a gente vê que tem uma crise de identidade aí sobre essa pessoa. Então, vamos lá. Eu dividi, somente para que a gente, a título de conhecimento mesmo, a identidade, ela geralmente é dividida dessa forma. A identidade moral, que é onde você descobre se você é uma pessoa boa ou má. A identidade sexual, a identidade financeira, né? E a identidade espiritual. Essas 4 já são suficientes para que você entenda algumas questões da vida. Por exemplo, a identidade moral, ela corresponde em traçar o seu perfil como pessoa moral, pessoa de bem ou de mal. Por exemplo, numa casa, quando tem mais de um filho, e o pai ou a mãe coloca, por exemplo, naquele filho, sempre é o bom, sempre é o que dá certo, sempre é o perfeito. Então, isso leva esse filho a entender que ele é bom e vai construindo a identidade dele de uma pessoa boa. Porém, o outro filho que não é tratado do mesmo jeito, você vai ver que ele se sente mal. Tudo que ele faz dá errado. Ele é a ovelha negra da família. Então, por isso, ele termina ficando o vilão da história. Como a gente vê em todas as histórias, tem um mocinho e tem um vilão. E na realidade, foi algo que foi construído. Deus jamais te construiu para maldade. E se você parar para analisar, muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que as pessoas nos rotulam como mal, mas na realidade não é isso. É uma fatalidade. A Bíblia dá o exemplo, por exemplo, de Jacó, que Jacó, o nome Jacó significa enganador. E esse nome foi dado somente porque ele nasceu com a mão agarrada no calcanhar do irmão, que chama Esaú. Então, o pai de Jacó amava Esaú. Esaú era o caçador, e Jacó não. Jacó foi desprezado, era a ovelha negra da família. Só que a Bíblia diz que Deus tinha um plano para Jacó. Mas Jacó termina enganando o pai, termina enganando outros, por causa que foi rotulado assim. Então você não é mau. Você tem que entender que coisas aconteceram na sua vida porque foi rotulado. São cargas colocadas sobre você.
E você precisa se libertar em Deus, porque Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história para a sua vida. Assim como teve com Jacó. Chegou o momento dele dizer, não, seu nome não será Jacó, será Israel, porque lutou com Deus. Lá na frente, Jacó agora tem um filho. E o seu último filho, quando nasce, ele causa tanta dor na mãe que termina ela falecendo. E ela morre e o filho vive. E as parteiras da época olharam para o menino e chamaram ele de Benoni, que significa aquele que causa dor. Quando Jacó viu aquilo, disse, não. O nome dele não será Benoni. O nome dele será Benjamim, filho da minha mão poderosa, da minha mão direita. Então, observa que isso é muito interessante. Só abrindo parênteses, eu queria chamar a sua atenção para você ir buscar o significado do seu nome. Talvez você esteja levando uma vida de fracasso, de derrota, de que você não é nada, que você é um zero à esquerda, mas na realidade o seu nome talvez vai dizer muito ao teu respeito. Segundo a cultura judaica, o nome, quando o nome é dado a uma pessoa, ele é escrito no céu. Então, quando alguém fala o seu nome aqui na terra, o céu responde de alguma maneira. Então, procura saber o significado do teu nome, tá? E saiba que você nasceu para que Deus seja glorificado na tua vida. Então, quem você é? Eu sou uma pessoa boa. A identidade sexual é quando nós identificamos quem somos através do sexo. Sou homem. Talvez eu esteja falando com mulher. E muitas vezes ocorre essa bagunça concernente a essa identidade que a pessoa não sabe. A pessoa nasceu com o corpo de homem, mas ele não tem desejos de homem. Ele tem as características de uma mulher. A pessoa nasceu mulher, tem características de homem. Então, é bom você identificar em Deus a sua identidade sexual para que você não gere traumas no seu espírito, na sua alma. Melhor dizendo, na sua alma, para que você não sofra. A identidade financeira é quando nós temos a noção de que somos ricos ou pobres. Não estou falando aqui de bens materiais. Eu estou falando de ser rico ou ser pobre. A mentalidade. A mentalidade de uma pessoa pobre é que ela sempre vai perder. Independente do valor que ela tenha na conta bancária. Independente do que ela tenha. Ela sempre vai perder. A mentalidade de uma pessoa rica é por mais que ela não tenha nada, ela sabe que vai conquistar. Ela sabe que amanhã será um dia melhor. Ela sabe que amanhã será um novo dia para tentar. Uma vez fizeram uma entrevista com o fundador das Casas Bahias, e quando ele estava fazendo a transição para o filho, que é dono das lojas americanas, e aí perguntaram para ele, se hoje o senhor perdesse tudo, entrasse em falência, o que é que o senhor faria? Ele disse, se eu estivesse com a minha família, eu conseguiria 5 mil reais, e em 5 anos eu teria tudo de novo. Então, observa a mentalidade dele. Ele disse, a questão não é perder. A questão de ter ou não ter está aqui. Não está aqui. É no ser. É tanto que vem uma polêmica, esse vídeo até vai ser um pouco maior por causa disso, vem uma polêmica concernente à criação de filhos. Se você pega uma criança judia, você vai ver que eles criam os filhos para entender uma coisa simples. Só existem 2 tipos de pessoas na Terra, os judeus e os outros. Então eles se colocam num patamar alto, que a criança quando vai para a escola, que ela é discriminada, ela zoam dela, ela é rejeitada, ela entende que está sendo rejeitada porque ela é boa demais para aquele ambiente. Ela entende que eles não suportam ter uma pessoa de tanto sucesso perto deles. Já é o contrário quando nós falamos, por exemplo, sobre pessoas de mentalidade pobre, e isso acontece
não em todos os casos, mas em grande parte dos casos, na criação de pessoas negras. Que geralmente as pessoas, de forma inconsciente, terminam dizendo: só existem dois tipos de pessoa, os brancos e os outros. Esses militantes aí sobre essa questão de racismo, eles só estão falando isso. Existem os brancos e os outros. Por isso nós temos que correr atrás. Por isso nós temos que dizer tanto: eu sou negro. Não. Quando você define isso, você diz: eu sou negro e tenho orgulho por ser negro. Sou branco e tenho orgulho por ser branco. Isso não vai tirar de mim o privilégio de me relacionar com pessoa de outra cor, de outra raça, de outra religião. Entende? Mas essa cultura da identidade financeira é quem determina se eu sou uma pessoa próspera dentro de mim, por mais que eu tenha pouco, por mais que eu nasci num lar pobre, por mais que eu nasci numa cidade pequena ou num bairro carente, não importa. Eu sei que amanhã vai ser melhor. E uma pessoa de mentalidade pobre é uma pessoa que, por mais que nasceu num palácio, ela sempre vai ser mesquinha a tal ponto de ter um egoísmo tão grande com ela mesma porque ela tem medo de perder. E termina perdendo pessoas e coisas. E por fim, a identidade espiritual, que é quando eu entendo quem eu sou em Deus. Eu acredito em Deus. Eu creio que Ele existe, que Ele é galardoador de quem busca. E qual é a minha identidade em Deus? Aí eu vou usar a Bíblia agora para a gente falar um pouco sobre isso. A Bíblia diz que eu sou filho. A Bíblia me chama de filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho um livre acesso a Ele. Se eu sou filho de Deus, eu não preciso de todo um ritual, uma liturgia para se aproximar de Deus, porque agora Ele me fez filho. Quando eu vou na casa dos meus pais, eu chego lá, eu não peço licença para entrar, eu entro, eu sento, eu converso, eu entro no quarto. Eu tenho liberdade. Por quê? Porque eu estou na casa dos meus pais. Isso é fantástico. Quando Deus se coloca no lugar de pai e te coloca como filho. Você é filho. A identidade é muito importante a gente entender. Por exemplo, tem um texto na Bíblia que Jesus fala assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele não diz, como muitos pregadores falam, você tem que ser sal, você tem que ser luz. Não, não, não. Ele diz, você é luz. Você pode estar escondido, mas continua sendo luz. Você pode não estar salgando por causa que a carne está podre demais, mas você continua sendo sal. Então a questão está aí. Você é aquilo que Deus falou que você é, e não o que os outros têm falado a teu respeito. Você é muito mais do que você mesmo pensa. Você é muito mais, e Deus tem planos inefáveis para a tua vida. A Bíblia diz que os pensamentos dele são maiores do que os nossos pensamentos. Então creia nisso, se agarre a essa palavra. Você é filho de Deus. Ele tem um plano exclusivo para a sua vida. Ele tem coisas grandes para você. Não é momento de desistir. Você não nasceu para o fracasso. Você é uma pessoa boa, que Deus tem grandes planos. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Querendo Deus.